Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa sétima videoaula sobre números complexos, uma aula sobre operações com complexos na forma trigonométrica, ok? Vamos lá então? Toca a vinheta. Muito bem, senhores. Primeiro momento, vamos relembrar o que você viu na nossa última videoaula. Você viu como passava o complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Lembrando que na forma algébrica eu enxergo coordenadas cartesianas. Vamos lembrar comigo aqui, vai, ó. Dado o complexo z igual a a mais bi, esse complexo está associado a um par ordenado, um par A e B, que vai ter a sua localização no chamado plano de Argand-Gauss, lembra? Esse ponto na qual ele está associado era o chamado afixo do complexo. Então, repara que esse ponto aqui tem coordenadas cartesianas, ó, A e B. Agora, quando eu saio da forma algébrica e vou para a forma trigonométrica, aí eu vejo coordenadas chamadas de polares. Então, é quando o complexo vai para a forma trigonométrica. Então, lembra comigo, ó, z era igual a módulo de z vezes cosseno θ mais i seno θ. Lembra que o módulo de z é a distância do afixo até a origem, que você podia calcular, lembra? Pelo teorema de Pitágoras, legal? E o argumento θ que você está vendo aqui, ó, é o ângulo que o eixo real forma com o módulo no sentido anti-horário, legal? E aí, para calcular esse argumento, dá para ir por vários caminhos, né? Dá para usar o famoso socator, destaque para tangente, em que a tangente, ó, é o quociente B sobre A, cateto oposto pelo cateto adjacente. Por que eu falo que é melhor ir pela tangente? Porque a tangente ela independe do módulo. Então, dado um complexo qualquer, você pode calcular o argumento independente do módulo. Quer calcular pelo seno e cosseno? Até dá, mas aí você vai ter que calcular o módulo antes. Então, só para relembrar o que você viu aqui, ó, antes de tocar o baile em frente, vamos dar uma espiadinha comigo? Nessa situação aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar a canetinha aqui branquinha, ó. Vamos lá, nosso gizinho. Vamos dizer que o complexo Z tem a forma 2 mais 2i. Esse cara aqui, ó, ele vem na forma algébrica, né? Então, eu vejo aqui, ó, coordenadas cartesianas. Vejamos, parte real dele é 2, ó, repara comigo, ó, parte real vale 2. Então, coloquemos 2 aqui, por exemplo. E a parte imaginária, idem, ó, também vale 2. Maravilha. Então, a parte imaginária, aqui vale 2. Então, esse complexo, ele tem o seu afixo localizado no primeiro quadrante. Está ele aqui, ó. Esse é o complexo Z. Legal? Vamos lembrar aqui, a distância que vai desse ponto, então, até a origem, vai ser o módulo de Z. E facilmente esse módulo, ó, ele vem por Pitágoras, através de raiz quadrada, vamos lembrar aqui, ó, de A quadrado mais B quadrado. Então, repara que nesse caso o A é 2. Maravilha, ó, e o B também é 2. Então, teremos que o módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada, acompanha lá comigo, 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4, vai ficar 8, não vai? Vai, né? 8 não tem raiz exata, mas você pode simplificar essa raiz e falar que é 2 raiz de 2. Pronto. Então, esse daqui, moçada, ó, é o módulo de Z. Agora me diga, quanto que vai medir esse ângulozinho aqui, ó? Quanto que é o argumento desse complexo? Aí um dos caminhos para calcular é pela tangente, ok? E aí a tangente de θ é B sobre A, como você viu aqui, ó, à tua esquerda, lembra? Então, teremos que a tangente de θ vai ser igual a B, que nesse caso vale 2, pelo A, que é o próprio 2. E aí 2 dividido por 2, isso vai dar 1, não vai? Vai, né? Pronto. Agora me diga, qual é o ângulo do primeiro quadrante em que a tangente vale 1? Lembra? É 45 graus, né? Pronto. Ou π sobre 4, se preferir. Pronto, acabou aqui, ó. Então, o complexo agora ele pode sair da forma algébrica e ir para a forma trigonométrica ou polar, ficando então assim, ó. Acompanha lá comigo. Z é igual a módulo de Z, que é 2 raiz de 2, que multiplica cosseno de θ, que é 45, mais i seno 45. Pronto, tá aqui, ó. Prontinho. Então tá, então agora o complexo na forma trigonométrica, em alguns casos pontuais, fica mais fácil operar com eles assim, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu peço para te calcular para mim
Quanto que é 2 mais 2i elevado a 11, por exemplo? Abrir isso aqui para o binômio de Newton, por exemplo, seria suicídio. Só que na aula de hoje você vai trabalhar com a potenciação na forma trigonométrica, em que o cálculo fica um pouco mais ágil, um pouco menos impactante, vamos dizer assim. Legal, gente? Vamos lá então? Então, munidos e alicerçados de teoria, vamos agora então ao que interessa hoje. Vamos lá comigo. Bora, 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 cansados, porém não desanimados. Bom, então veremos basicamente, tá? Três operações na forma trigonométrica. A operação de multiplicação, divisão e potenciação. Então vamos lá, acompanha comigo aqui, ó. Considera um complexo Z na forma trigonométrica, módulo de Z, cosseno de alfa e seno de alfa. Então, módulo de Z aqui, ó, é o módulo do complexo Z, módulo de W é o módulo do complexo W, alfa é o argumento de Z e beta é o argumento de W, ok? Bom, primeira operação, a operação de multiplicação. Gente, todas as fórmulas que estão aqui nessa aula de hoje, tá? São fórmulas, né, que assustam um pouco e, de fato, são um pouco mais feinhas, tal. No teu material didático, tá? Lá no nosso portal, todas as fórmulas estão deduzidas passo a passo. Só que para deduzi-las é necessário um conhecimento prévio de trigonometria, principalmente daquela parte de operações com arcos, seno de A mais ou menos B, cosseno de A mais ou menos B e assim por diante. Se preferir decorar a fórmula, é até mais conveniente, é até um pouco mais ágil, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Deduz-se que para multiplicar dois complexos na forma na forma trigonométrica, basta multiplicar os seus módulos e somar os seus argumentos. Então, se eu multiplicar z por w, eu vou multiplicar os módulos, pronto, e vou somar os seus argumentos. E aí, de forma análoga, na divisão, que é a operação inversa, aí você faz o quê? Aqui você divide, aqui faltou um pontinho, meus amigos, ó, aqui faltou um pontinho. Vamos botar aqui, ó. Aqui faltou um pontinho, pronto. Aí você divide os módulos e subtrai os argumentos. Legal? Vamos gravar isso com o exercício? Ó. Vamos dar uma espiadinha comigo aqui um instante? Primeira situação, ó. Temos lá z igual a 2 cosseno de 112 mais i seno de 112 graus. E temos o complexo w igual a 3, que multiplica cosseno de 68 graus mais i seno de 68 graus. Gente, não é o caso, tá? Mas quando o complexo vem na forma trigonométrica, dá para localizá-los através das coordenadas polares. Por exemplo, assim, tá? Não é o caso aqui, mas se fosse querer achar, ó, eixo imaginário, lembra disso? Ó, e eixo real. Repara que no complexo Z, o argumento está onde? Está no segundo quadrante, né? É um ângulo um pouquinho maior aqui, ó, que 90 graus. Ele vale 112, então ele está aqui, ó. Pronto. Aí o módulo dele é 2. Então aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, vai medir 2. Pronto. Então, vamos botar aqui, ó, bonitinho. Opa, aqui, aqui. Agora sim, ó. Pronto. Então, esse complexo aqui, ó, indica o Z, ok? Já repara o W, ó, ele tem o quê? Argumento 68 graus. Ó, 68 graus. E aqui o seu módulo, ó, é 3. Então, daqui da origem até o afixo, é 3 unidades. Então, aqui está o complexo W. Agora, multiplicando Z por W, vai dar um outro complexo. Localizado onde? Vamos fazer a conta comigo aqui, ó. Bora lá. Então, Z vezes W, você faz o quê? Multiplica os módulos. Multipliquei 2 por 3, tá vendo aqui, ó? E somei os argumentos. Ao fazer isso, ó, eu vou chegar em 6, que multiplica cosseno de 180 graus. E aqui, ó, seno também de 180 graus. Esse camaradinho aqui, ó, ele vale zero, não vale? Vale, né? Então, aqui nós teremos, ó, menos 1, que é o cosseno de meia volta, mais i mais i vezes zero. Pronto. Esse carinha aqui vai acabar cancelando, ó, aqui vai morrer, e vai sobrar só quem? Só o menos 6. Então, se você multiplicar o z pelo w, ó, vai dar menos 6, vai dar um número real puro. Vai dar um número que está situado aqui, ó, em cima do eixo real. Ó. Pronto. Então, está aqui esse carinha. Pronto. Tá? Então, repara que nesse caso, né, querer operar por outra maneira ficaria até inviável. Porque eu te confesso que não é notável o ângulo de 112 graus, né? Eu não sei quem é o cosseno dele, não sei quem é o seno de 68, então nesse caso é bacana operar na forma trigonométrica. Legal? Vamos mais um caso aqui, ó, mais um exemplo?
Vamos lá, toca a telinha aqui, ó. Massa. Opa. Aqui, ó. Vamos lá, então. Deixa eu só botar aqui nosso pinguinho, que faltou colocar aqui aquela hora, né? Isso, agora sim. Ó. Massa. Bom, então vem comigo aqui. O que eu te falo é assim, ó. O complexo x é 4 cosseno de 80 mais i seno de 80. Então, repara que esse complexo aqui, ele está localizado onde? No primeiro quadrante, né? Repara que ele tem um módulo 4. Ó, então, a distância daqui ó, até a origem é 4, ó. E o seu argumento está bem próximo de 90 graus aqui, ó. Vale 80, né? Já o complexo y, repara que o módulo dele é como se fosse 1, né? É como se tudo isso aqui, ó, fosse multiplicado por 1. Então, repara aqui, vou botar aqui outra corzinha, ó. Opa, então aqui agora o seu argumento é 40, né? E o módulo é 1. Vamos até aumentar um pouco esse daqui de cima, ó, para ficar uma certa proporção, né? Então aqui, ó, nós temos o complexo z, e aqui nós temos o complexo. Aliás, ele chamou de x, né? Então, vou botar x aqui para ficar igualzinho. Ó. Então, aqui temos x e aqui temos y. Pronto. Aí, se eu multiplicar esse complexo por esse complexo, vai dar um outro. Localizado onde? Vamos lá comigo. Ó. Se eu multiplicar os dois, eu vou ter que multiplicar os módulos, 4 vezes 1, e somar os argumentos, 80 mais 40, tanto aqui quanto aqui, logicamente, né? Então, eu vou ter x vezes y é igual a 4, que multiplica cosseno de 120 mais i seno de 120. Lógico, a resposta pode ficar assim? Pode. Se a resposta vier na forma trigonométrica, ela fica assim. Agora, se vier na forma algébrica, aí eu vou ter que lembrar que o cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60, lembra? Então, ele vai ser menos meio aqui, ó. Pronto. E o seno de 120 é igual ao seno de 60, lembra? Trigonometria bombando, né? Então, aqui mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Ao fazer aqui o chuveirinho, nós teremos, ó, 4 vezes menos meio ficou menos 2, e 4 vezes raiz de 3 sobre 2 ficou 2 raiz de 3i. Pronto. Então, se eu multiplicar x por y, eu vou ter um complexo aqui no segundo quadrante, ó. Ó, menos 2 é a parte real, e 2 raiz de 3 ó, é a parte imaginária. Pronto. Ele cai aqui, ó, no segundo quadrante. Beleza? Joia? Então, multiplicar complexos é multiplicar os módulos e somar os argumentos. Legal? Muito bem. Visto isso, vamos agora lembrar um pouquinho sobre a divisão na forma trigonométrica. Vamos lá, então. Bora comigo aqui. Vamos que vamos, vamos que vamos. Colocar o nosso pontinho aqui. Prontinho, pontinho, prontinho. Legal. Show de. E agora vamos nessa. Ó, agora eu quero dividir os complexos Z e W. Né? Z, repara, ó, módulo 6, argumento 90. W, módulo 3, argumento 60. Gente, nesse caso aqui em particular, tá? Você repara que esses ângulozinhos aqui são ângulos em que você conhece os senos e cossenos deles. Então, daria talvez para você passar esses caras para a forma algébrica e operar lá se quiser. Então, o primeiro modo eu quero fazer contigo aqui pelo modo de operar na forma trigonométrica. E para isso, ó, vamos lá. Para dividir complexos, eu vou dividir os módulos. Então, eu vou dividir 6 por 3, ó, e vou subtrair os argumentos. 90 menos 60. 90 menos 60. Tá? Então, aqui eu vou ter 6 por 3, isso vai dar 2. Aqui vai ficar 30. E aqui também 30. Legal? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, ó. E o seno de 30 vale meio. Isso lógico, né? Se eu quiser passar agora o complexo para a forma algébrica por algum motivo. Se a resposta vier na forma trigonométrica, ela fica assim, ó, e ponto final. Legal? Massa? Mas se não, você pode continuar aqui nosso processo. E aí nós chegaremos aqui, ó, em 2 com 2 vai cortar, vai ficar então raiz de 3 aqui, ó, mais 2 vezes meio ficou 1, 1i. Pronto. Então está aqui agora o complexo na forma algébrica. Então, se você dividir z por w, vai dar raiz de 3 mais i. Tá? Bom, esse é o modo de fazer a questão. O outro modo que você tem de fazer a questão é assim, ó. Vamos só botar aqui para o ladinho aqui um instante, ó. Ó, eu vou agora contigo passar esses complexos para a forma algébrica, tá? Ó, se você pegar o z, por exemplo. O z, por exemplo, ali, ele ficaria assim, ó. 6 que multiplica cosseno de 90 graus, ele vale 0, né? Pronto, lembra disso? E o seno de 90 está lá no topo, né? Vai ser mais 1. Então, ali vamos ter mais i. Então, como você pode reparar, ó,
o complexo Z, ele acaba sendo um imaginário puro, né? Ele é 6i, tá vendo aqui, ó? Pronto. Então, ele tem o seu afixo em cima do eixo imaginário, joia? Já o complexo W, ele vai ficar assim, acompanha lá comigo, ó. 3 que multiplica cosseno de 60 vale meio. Ó, maravilha. Mais o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2. Prontinho aqui, ó, legal? E aí nós chegaremos em W sendo igual a 3 vezes meio vai ficar 3 meios. 3 meios. Mais 3i, raiz de 3, né? 3 raiz de 3i, sobre 2. Pronto, tá aqui, ó. Então, eu teria agora os dois na forma algébrica. E agora eu poderia operar na forma algébrica aqui, ó, Z sobre W. Só que, meus amigos, olha o trabalho que ia dar. Ia ficar tipo 6i em cima sobre 3 meios mais 3 raiz de 3i sobre 2 embaixo, né? Aí eu teria que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, que nesse caso seria 3 meios menos 3 raiz de 3i sobre 2. Fazer isso em cima, ó, e também embaixo. Opa, aqui é menos, né? Aqui é menos, isso, ó. Tá aqui, ó. Então, você repara o trabalho que dá de fazer. Mas se fizesse aqui o chuveirinho, blá, 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 tu chegaria nos mesmos raiz de 3 mais i, que está aqui, ó. Então, isso aqui para te mostrar o quão, às vezes, é trabalhoso, né? Você operar na forma algébrica. Legal? Muito bem. Visto isso aqui, respira fundo aí, solta o ar devagar e vamos depois falar um pouquinho da potenciação na forma trigonométrica, através da chamada primeira fórmula de Moivre. Aqui, ó. Vamos lá então, senhores. Bom, nosso pinguinho faltou botar aqui. Vamos botar aqui então. Isso aqui faltou. Isso, maravilha. Então vamos lá, meus amigos. Bom, eu vou tentar te induzir a pensar sobre a fórmula da potenciação, tá? Porque assim, o difícil é deduzir o da multiplicação e divisão. A potenciação, na verdade, tá? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, se você deduziu a fórmula da multiplicação, da potenciação é uma consequência. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho lá, digamos, o z igual a módulo de z cosseno alfa mais i seno alfa. Eu quero calcular, por exemplo, quem é z quadrado. Gente, z quadrado, na verdade, se você observar bem aqui, ó, é como se fosse z vezes z. Concorda ou não? Então, o que você faria? Iria multiplicar os módulos, né? Iria somar os argumentos. O argumento de z aqui, ó, é o alfa, né? Então, aqui ficaria alfa mais alfa e aqui também, né? Bom, então, acaba que z quadrado vai ficar, então, assim, ó, vai ficar módulo de z ao quadrado, aí você multiplica os módulos, né? E soma os argumentos, ó. Então, ficaria cosseno e o seno de 2 alfa. Pronto. Então, esse é o z quadrado. Se eu quisesse fazer z ao cubo, de forma análoga, teria que fazer z vezes z vezes z. Ou seja, multiplica os módulos, ficando então o módulo de z ao cubo, e soma os argumentos. Alfa mais alfa mais alfa, ou seja, 3 alfa. Ok? Então, você repara aqui, o expoente que está aqui, ó, ele vai virar o expoente do módulo e o coeficiente do argumento. Então, se fosse, por exemplo, aqui, calcular, digamos, sei lá, z na décima, aí faria o quê? Aí faria o módulo de z na décima, pronto, vezes o cosseno de 10 alfa, mais i seno de 10 alfa. Então, de forma mais genérica, né, mais literal, vamos dizer assim, nós teremos que z elevado a n vai ser, então, módulo de z na n vezes cosseno de n alfa mais i seno de n alfa. Então, repara que eu faço o módulo na potência e pego a potência e multiplico pelo argumento. Então, essa é a chamada fórmula de Moivre, tá? É a primeira fórmula dele. Tá? Tem uma outra? Tem, associada, por sinal, à radiciação, tá? Mas é uma coisa um pouco mais aquém do que você está vendo aqui. Tá? Depois até eu vou gravar uma videoaula sobre a radiciação nessa forma trigonométrica, mas é uma aula assim, aqui é mais um Discovery Kid, tá? É uma aula que talvez seja cobrada em vestibulares um pouco mais técnicos, tá? Em vestibulares mortais, o que se cobra geralmente é até a fórmula de Moivre número 1, ok? Muito bem. Então, vamos dar uma acompanhada comigo aqui, ó, no seguinte exemplo. Eu tenho um complexo z igual a 2 cosseno 15 mais i seno 15. E quero calcular quem é z na sexta. Então, a primeira coisa, meus amigos, tá? Embora ele não peça isso, mas já que estão aqui, peço eu.
Vamos só botar nosso quadrinho aqui, ó. Opa, aqui, isso. Ó, embora ele não te peça isso, mas já que estamos aqui, eu quero que você me diga o seguinte. Esse complexo aqui, ele está na forma trigonométrica, né? Então, eu consigo ver nele aqui o módulo e o argumento. Então, o módulo é 2. Então, a distância daqui, ó, até o seu afixo, ó, é 2 unidades. E repara que esse argumentozinho aqui, ó, é 15 graus. Então, esse ângulozinho aqui, ó, é 15 graus. Agora, se eu quero calcular z na sexta, onde é que vai parar esse afixo? Vamos calcular comigo aqui, ó. Vamos lá. Então, calcular z na sexta, você faz o quê? Pega o módulo eleva a sexta, né? E multiplica o argumento por 6. Então, teremos aqui, ó, 2 na sexta vai dar 64. Aqui vai ficar 90 graus, né? Em ambos os casos, logicamente. E o cosseno de 90 vale 0, sendo 90 vale 1. Então, esse cara aqui vai dar o quê? 64 vezes i, ou seja, vai dar 64i. Então, repara aqui, ele elevado à sexta potência gerou um complexo cujo módulo agora é 64, lá em cima, ó. Lá em cima, tá vendo? Ó? E agora repara que o argumento é 90 graus. Ó. Então, agora repara que o ângulo formado pelo eixo real e o módulo ó, é 90 graus. Pronto. Então, ele saiu desse pontinho aqui ó, e foi parar aqui. Ó. E aí, quanto maior o expoente aqui, ó, mais esse ponto vai se afastando da origem. Né? E aí, logicamente, quanto menor for o expoente, mais próximo ele fica da origem, formando uma espécie de uma espiral, por exemplo. Legal? Agora, se aqui ao invés de 2, tá, fosse, por exemplo, 1, aí repara que esse 1 na sexta, 1 na mil, 1 no que for, é sempre 1, né? Aí, à medida que você mexe aqui nos expoentes, você vai formando pontos de uma circunferência. Ao mudar ali o expoente para 6, 7, 8 e 1000, por exemplo. Legal? Muito bem, vamos fazer aqui mais uma? Ó. Bora comigo então. Vamos lá. Vamos nessa. Aqui, ó. Então, nós tivemos uma aula, agora não recordo o número, acho que foi o número 4, se eu não estou enganado, em que eu calculei contigo aqui ó, o quanto que era 1 mais i elevado a 10. Lembra? Aí, na ocasião, eu nem operei na forma trigonométrica. Eu fiz logo lá na ocasião pela forma algébrica, que era assim, ó. Eu usava uma malandragem, né? Que era falar que o 10, por exemplo, ele podia ser 2 vezes 5, lembra? Aí eu pegava isso aqui, eu desenvolvia, lembra disso? Ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, maravilha. Aí ficava tudo isso aqui, ó, elevado à quinta potência. Aí iria morrer 1 com menos 1 aqui, ó, ia sobrar só 2i na quinta potência. Que aí ficaria tranquilo para calcular. Né? Agora, por exemplo, se aqui não fosse 1, se aqui fosse 3, por exemplo, aí esse método já iria me quebrar as pernas. Então, eu quero agora um método que sirva para todos e qualquer caso de 1 mais i na tanto, ou a mais bi na tanto. Então, nesses casos é bacana fazer o quê? Operar na forma trigonométrica. Nesse caso, na chamada fórmula de Moivre, ok? Então, primeiro passo, o que se faz? Se passa esse carinha aqui para a forma polar, para a forma trigonométrica. Então, vamos chegar aqui ó, e vamos chamar o complexo 1 mais i de z. Pronto. Aí vamos localizar ele aqui, ó, no primeiro quadrante, ó. Repara que a parte real dele é 1, né? E a parte imaginária também é 1. Então ele está bem aqui, ó. Primeiro quadrante, né? Então repara, o seu módulo vai ser igual a quanto? Vamos calcular aqui embaixo, ó. O módulo de z é igual a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Legal? Então teremos o módulo de z igual a raiz quadrada de o a é 1, então teremos aqui ó, 1 ao quadrado, mais b, que também é 1, ao quadrado. Então, vai dar módulo de z ó, igual a raiz de 2. Beleza? E agora, para calcular o argumento, vamos lá. Tangente de θ é igual a b sobre a. O b, repara, é 1, o a, idem, também é 1, né? 1 sobre 1 é 1. E aí, no primeiro quadrante, o ângulo em que a tangente é 1 é quanto? 45 graus. Pronto. Está aqui, ó. Maravilha. Agora que eu tenho o módulo e o argumento, eu consigo agora ver o complexo na forma trigonométrica. Então, ele ficaria assim, ó. Z, acompanha lá comigo, ó. Módulo de Z é raiz de 2, vezes
o cosseno do argumento, né, que nesse caso é 45 graus. Pronto, ó. Mais I vezes seno de 45, pronto. Agora que ele vem na forma trigonométrica, é até mais fácil para operar, né? Porque agora a gente pode fazer o seguinte, vamos só apagar isso aqui rapidinho, ó. Apaguei aqui, voltei para cá. Então agora repara aqui, calcular z na 10, que é o que eu quero na questão, certo? Vai ser então fazer o quê? Pegar o módulo e elevar a décima. Então eu vou pegar aqui, ó, raiz de 2 e vou elevar a décima potência. E vou multiplicar o argumento por 10. Então teremos aqui, ó, cosseno de 45 vezes 10. Vou botar aqui, opa, vamos lá, apagar isso aqui um pouquinho. Fazer mais direto aqui, ó. Então 10 vezes 45, certo? Mais I vezes seno de 10. Tira aqui da minha cara isso aqui. É só. Mais I vezes seno de 10 vezes 45. Pronto, meus amigos, ó. Então teremos aqui, ó, vamos lá. Z na 10 igual a... Bom, se você observar aqui, ó, raiz de 2 na décima, tá? É a mesma coisa que raiz de 2 na décima. Simplificando, vai ficar 2 na quinta, né? Ó, 10 por 2, ó, fica 5. E isso vai dar 32. Então, vai ficar 32. Maravilha. Abre colchetes aqui, ó. 10 vezes 45 vai ficar 450, né? Pronto, graus. Mais I vezes seno de 450 graus. Gente, repara que esse arco aqui, ó, esse argumento, acabou passando, né, da primeira volta. Então, ache a sua chamada primeira determinação positiva. Lembra como é que faz isso? Ó? Você vem aqui no rascunhozinho, ó, vamos botar aqui no cantinho, pega 450, divide por quanto? 360, que equivale a uma volta completa, né? Então, esse cara deu uma volta, ó, e parou em 90 graus. Então, você fala que 450 e 90 graus são arcos côngruos, né? Eles têm as mesmas, ou a mesma extremidade, e só se diferem na quantidade de voltas. Então, aqui é como se eu estivesse calculando, ó, o cosseno de 90 graus, na verdade. Ó, mais I seno de 90. Pronto. Aí, nesse caso em particular, ó, você repara que o cosseno de 90 é zero, né? Então, esse cara aqui vai acabar morrendo, tá vendo? Ó? Morre. E o seno de 90 é 1. Então, 1 vezes I vezes 32 dá o próprio 32I. Então, isso aqui converge para aquela resposta que você obteve comigo na aula em que eu resolvi essa situação aqui por malandragem. Então, nesse caso particular, esse carinha aqui, ó, 1 mais I na 10, dá para calcular por dois caminhos. Esse que você viu aqui é o caminho que vale sempre, para esse caso aqui ou um caso qualquer. Tá? Aí, nesse caso aqui, pontualmente nele, eu poderia pensar que 1 mais I na 10 é 1 mais I ao quadrado, tudo na quinta potência. Tá? Então, só para você perceber que, embora seja trabalhoso trabalhar assim, mas é menos pior do que você fazer 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, 10 vezes. Legal, meus amigos? Massa? Bom, para quem for fazer for fazer vestibular tradicional, como uma UFSC, uma UDESC, uma CAF ou coisa parecida, essa aula aqui de complexos, ela fecha o nosso ciclo, tá? Eu vou gravar uma aula, tá, sobre radiciação de complexos, que pode ser que caia numa prova um pouco mais técnica, tá? Um ITA, um IME ou coisa parecida. Legal? No teu material didático, você vai observar que o conteúdo vai até essa aula aqui de hoje. Legal, meus amigos? Espero que tenham gostado. Vou te esperar agora na próxima videoaula sobre radiciação para quem for fazer esses vestibulares um pouco mais técnicos. Mas, caso contrário, encerramos aqui o nosso processo de números complexos. Valeu, meus amigos. Deixa eu tirar isso aqui da telinha, para que a gente possa se despedir com nossa vinhetinha famosa. Maravilha, então, tá bom? Show de... Valeu, pessoal. Até a próxima.